Fala galera, tudo bem? Prova da UFRR foi adiada, né galera? Então decidi montar alguns vídeos aqui para a gente falar sobre pontos importantes para a tua prova. Bora começar? Então vamos lá. Primeira questão que eu coloquei para vocês aqui, gente, é uma questão que fala sobre cadeia alimentar. Falou em cadeia alimentar, tu tens que lembrar que ela é formada por produtor, consumidor e decompositor. Como exemplo dessa cadeia alimentar, que é uma cadeia terrestre, tá bom? Produtor no meio terrestre é planta. Tá? Lembra que os produtores são a base da cadeia, não te esquece disso. Tá bom? Consumidores, nós temos consumidores primários, secundários, terciários. E como representante dos decompositores, nós temos as bactérias e os fungos. Tá bom? Lembra, diferença entre cadeia e teia. A cadeia é um modo didático de te mostrar, mas o que acontece na natureza de verdade é a teia. Não te esquece disso aí. Tá? Olha essa outra imagem aqui que eu coloquei para vocês. Tá? Falou em cadeia alimentar, tu tens que lembrar de alguns pontos importantes. Primeiro, tá? Toda a cadeia, falou em cadeia, como eu já te falei agora aqui em cima, é formada de produtor, os consumidores e os decompositores. Características que são importantes da cadeia para tu saberes. Tá? Fluxo de energia, não te esquece disso aí. Tá? O fluxo de energia, gente, ele é unidirecional. Significa que o quê? Ele é maior no produtor e ele vai diminuindo ao longo da cadeia. Tá bom? Então, fluxo de energia unidirecional. Outra característica que é importante tu saberes, a matéria, ela é cíclica. Porque todo mundo morre, os decompositores quebram ela e, e transferem, né, como nutrientes para serem reutilizados pela planta. Lembra do ditado, na natureza nada se perde, tudo se cria. Tá? Então, a matéria ela é cíclica. Outro ponto importante que tu tens que saber, tá? A cadeia, gente, ela não é autossuficiente em energia. Por que, Diego, ela não é autossuficiente em energia? Gente, porque ela precisa de uma fonte de energia que está externa a ela, que é quem? O Sol, tá bom? Então, foca nesses detalhes. Outro ponto importante aqui que ele até colocou na imagem para vocês, tá? Níveis tróficos, tá? O produtor é o primeiro nível trófico. Se ele te disser, está te referindo na questão lá ao primeiro nível trófico, vai ser produtor. Tá? O segundo nível trófico vai ser quem? O consumidor primário. Tá bom? Então, cuidado com esses termos também aí. Olha o que ele te diz na questão aqui. Olha. A partir do cartaz, Ribosomildo comenta que sem energia não há vida. Utiliza os elementos ilustrados 1, 2 e 3 e 4 aqui na questão para informar que a energia é. Olha só o que ele diz na letra A. Introduzida na comunidade biótica por um. Isso, tá? Comunidade biótica. Tá? Então o início aqui é no produtor, tá certo? Sendo transferida sob a forma química, isso mesmo, aos demais seres vivos. Gente, certíssimo. Letra A, tá bom? Certíssimo. Então lembra dessas características da cadeia, tá? Lembra dos quem são os produtores tanto do meio terrestre quanto do meio aquático. Tá? Lembra dos consumidores, lembra desse detalhe aqui, ó, o consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor, o consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário, e por aí vai, tá bom? Lembra dos decompositores, das bactérias, dos fungos, dá uma lida, galera, nas características da bactéria, tá? Característica do fungo, tá? Vê lá a estrutura de bactéria, tá? Da parede celular, lembra que a parede celular da bactéria ela é formada de peptidoglicano, a do fungo ela é formada de quitina, tá? Vê as características de cada um. Bactéria é unicelular, tá? Fungo já vai ser uni ou pluricelular, tá? Lembra essas características deles, tá bom? Algumas bactérias podem fazer fotossíntese, lembra que Diego, não, elas não têm cloroplasto, tem ribossomo, isso mesmo, tá? Elas não têm o cloroplasto, mas elas têm a bacterioclorofila, né? Então elas conseguem fazer fotossíntese. Lembra dessas diferenças? Lembra da estrutura, né, das formas, dos arranjos das bactérias. Tá bom? Lembra as doenças causadas por bactérias, as doenças causadas por fungo.
tá bom? Dá uma lembrada nisso aí também, tá? Então, bora para a próxima questão. Essa segunda questão aqui, gente, eu coloquei na verdade para a gente lembrar de alguns conceitos de ecologia que, se não aparecem de forma direta, podem aparecer de forma indireta em alguma questão, tá bom? Então fica ligado neles aqui também. Bora lá. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. Tá? Então, se eu tenho várias espécies, né? Se eu tenho uma grande quantidade de espécies, provavelmente eu tenho uma grande quantidade de populações. Anota esse detalhe aí. Tá? Que interagem entre si. Embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de ser identificados, existem ainda muitos micro-organismos importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos, vamos lá. Diego, um fator biótico. Lembra que é algo bio é algo que tem vida. Um fator biótico, uma espécie, tá? Um ser vivo, tá bom? Um fator abiótico. Lembra que o prefixo a identifica a ausência de vida, né? A, no caso, abiótico, o a, ausência, bio, de vida, tá bom? Então, temperatura, pH, tá bom? São fatores abióticos. Dá um exemplo de um outro fator biótico, de bio, que tem vida. A introdução de uma nova espécie, tá? É um fator biótico, beleza? Então, o que ele diz aqui? Esses fatores bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem uma. Falou em biosfera, tu lembra dessa palavrinha aqui, ó, vida. Tá? Por que eu te falo isso? Existe um livro antigo aí, né, que tem um conceito que ele diz assim, que a biosfera é toda a região do planeta que tem vida. Tá? Então lembra, biosfera, vida. Tá bom? Toda a região do planeta que tem vida. População. Olha o conceito de população que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa determinada área, determinado local, em determinado período de tempo. Tá? Então isso é uma população. Tá bom? Outro conceito importante que tu tens que saber aqui, que eu não coloquei para vocês, mas eu vou dizer, né? Conceito de espécie. Falou em espécie, gente. Espécie. Eu aprendi esse conceito aqui que ajuda muito, né? Que é assim, ó. Espécie, conjunto de indivíduos semelhantes, né? Aí tu pode ver em outros conceitos aí, anatômico, fisicamente, né? São semelhantes, que ao se cruzarem geram descendentes férteis. Mas lembra assim, ó, indivíduos semelhantes que ao se cruzarem geram descendentes férteis. Espécie, tá bom? Outro conceito importante aqui, olha, ecossistema. O ecossistema, gente, é formado pelos componentes abióticos, lembra que eu te falei abióticos, temperatura, luminosidade, salinidade, abiótico. E os bióticos? Quem tem vida são as espécies, tá bom? Outro conceito importante aqui, olha, comunidade. Dificilmente, na verdade, eles vão vir com um conceito desse aqui, tá? Um termo comunidade. Existe um sinônimo que é mais utilizado atualmente, que é chamado de biocenose. Tá bom? Então anota aí, comunidade ou biocenose. O que é a comunidade ou biocenose? Gente, é o conjunto de populações. Então, se eu pegar todas as populações, A, AB, AC, AD, um exemplo aqui, e eu somar essas populações todinhas, eu tenho uma comunidade ou biocenose. Tá bom? Então, bora para o próximo conceito aqui que eu acrescentei para vocês. Tá? Hábitat. Gente, falou de hábitat, tu lembra da palavra casa. Por que casa, Diego? Tá? Porque é o local onde vive a espécie. Tá bom? É o hábitat. Outro conceito, um dos mais importantes, coloquei algumas questões aqui para a gente ver o exemplo. Tá? De nicho ecológico. O nicho, gente, é o modo de vida de determinado organismo. Tá? Então, tudo que tu veres na questão que esteja relacionado ao modo de vida é nicho ecológico. Tá bom? Olha dois exemplos aqui. Olha. Alimento. Se ele é carnívoro, se ele é herbívoro, nicho ecológico. Período de acasalamento. Tá? Se é, sei lá, de janeiro a março, se é de abril a junho, tá? Período de acasalamento, nicho ecológico. Se ele é um animal que ele é noturno, se ele é diurno, tá? Isso é nicho ecológico. Então, qualquer coisa que tu veres que estiver relacionado ao modo de vida daquele determinada espécie, daquele determinado indivíduo, tá? É nicho ecológico. Tá? Então, nessa questão aqui, gente, tu vê que, olha, só para a gente matar ela.
No Pantanal existem muitas espécies de aves, então se eu tenho espécies, né, não vou ter dois organismos, vou ter várias, então vou ter população. Então eu tenho população de aves, tenho população de insetos, de aranhas, de mamíferos, de plantas interagindo entre si, né? E é só que a gente diz aqui, ó, esses fatores bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem uma. Tá? Como a gente falou aqui, eu tenho vários, né? Vários grupos de aves, de insetos, de aranhas, de mamíferos. Tá? Então isso é um exemplo de quê? Conjunto de populações, que nada mais é do que uma comunidade ou biocenose. Tá bom, gente? Dá um print, isso é importante, tá? E bora para a próxima. Sétima questão do Enem. Diego, eu não vou fazer o Enem. Cara, tu não vai fazer o Enem, mas é um exemplo bacana aqui, ó. Tá? Olha, presta atenção na questão aqui que ele te diz. O menor tamanduá do mundo é solitário, tem hábitos noturnos. Opa, modo de vida. Tá? Passa o dia todo repousando. Modo de vida. Geralmente um emaranhado de cipós, ou corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Modo de vida. Tá? Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assovio. Tá? Falando ainda do modo de vida. A cada gestação gera um filhote. Opa! Tá? Também é um modo de vida. A cria deixada em uma árvore à noite e amamentada pela manhã até que tenha idade para procurar alimentos. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito a modo de vida, que eu acabei de te falar aí, que a gente identifica como nicho ecológico. Tá bom, gente? Então essa questão aqui resume bem bacana o conceito de nicho ecológico, que é um conceito abrangente. Tá bom? Bora para a próxima. Olha aqui nessa questão. Né? Ele quer que tu identifique os conceitos, né? Na questão, né? Nas alternativas, desculpe. Que tu identifique os conceitos. Bora para o número 1 aqui. Olha. A comunidade de São Januário, localizada, né, no Médio São Francisco, é formada basicamente por mulheres de todas as idades, por meninos e homens velhos. Tá? Então, tu vê aqui, gente, tá? Que eles vivem em São Francisco, tá? É todo mundo da mesma espécie, né? Que vive em uma determinada área, em um determinado período de tempo. Então, isso aqui tu identificas, né? Como o quê? Uma população, tá bom? Então, segunda, próximo à nascente do rio existem somente peixes detritívoros, se alimentam de detritos. À medida que o rio se alarga, podem ser vistos peixes que se alimentam de algas, né, plantas, artrópodes e até de outros peixes. Opa, então, né, isso aí está falando do quê? Do modo de vida deles. Então, a alternativa 2 aqui já está falando sobre o nicho ecológico. Tá? Eles gostam de se alimentar de determinado tipo de alimento aqui, né? Algo específico, né? O alimento da alga, das plantas, dos artrópodes está relacionado ao nicho que eu te falei na outra questão, eu te dei o exemplo, tá? Bora para a terceira. As cercárias, larvas de estossomose, doença importante também, tá bom? Dá uma olhada na estossomose, é uma doença muito importante, cai muito em prova. As cercárias, larvas de estossomose, alojam-se nos tecidos de alguns caramujos. Esses tecidos abrigam grande quantidade de cercárias. Opa, tá? Por possuírem fibras musculares menos justapostas. Opa, então vê que é o local onde a cercária está. Né? É a casa dela. Né? Então isso aqui é o hábitat. Tá bom? Então, três importantes conceitos em ecologia estão presentes nas afirmações apresentadas. Tais conceitos podem ser identificados em 1, 2 e 3, respectivamente, como população, nicho ecológico e hábitat. Beleza, gente? Bora para a próxima. Vamos lá. O avoante, também conhecido como arribação, acho que era arribação, foi cortada aqui. Zenaida auriculata noronha é uma ave migratória que se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção, em decorrência da caça indiscriminada. A relação do homem, olha aí, com esta ave é. Então, o que diz aqui? Olha, tá? Que o homem
né, ele caça a ave. Tá? Se ele caça a ave, né, provavelmente é para... A gente sabe que muitas das vezes não é para o consumo, né, às vezes é só por esporte. Mas se ele caça, provavelmente ele mata, né? Então é positivo para ele e negativo para quem morre. Então ela vai ser uma relação desarmônica. Tá? Mas antes disso, antes de continuar falando, olha só o que eu coloquei para vocês aqui. Ó, tá? A diferença entre harmônico e desarmônico. Tá? Quando a gente falar que uma relação é harmônica, ela é positiva para ambos. Quando ela te falar que ela é desarmônica, pelo menos um vai sair perdendo aí. Tá bom? Também tem um outro conceito aqui que é importante tu saberes, tá? Que é intraespecífica, tá? Uma relação intraespecífica e interespecífica. Quando a gente disser que uma relação é intra, olha, intra, dentro da mesma espécie, A e A, tá? Então, uma relação intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie, tá bom? Uma relação interespecífica, toda vez que a gente falar que ela é interespecífica, ela é entre espécies diferentes. Por exemplo, aqui, ó, espécie A e espécie B, tá bom? Então, bora lá, bora continuar isso aqui, ó. Tá? Um outro conceito importante, que na verdade alguns pontos importantes que tu tens que saber aqui que eu coloquei para vocês, tá? Predação. Tá? Toda vez que a gente falar que determinado indivíduo é predador, né, ele vai pegar ele é de uma espécie, né, e ele vai caçar outra espécie, provavelmente para se alimentar. Né? Então, a predação não é uma relação harmônica? Não, gente, não é uma relação harmônica, ela é uma relação desarmônica, positiva para um, negativa para outro. Tá? E ela não é intraespecífica, ou seja, ela não ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Ela é interespecífica, ela ocorre entre espécies diferentes. O exemplo clássico aqui que tu vai ver em qualquer livro de ensino médio, tá? É do coelho, né? No caso da lebre e do lince. Tá bom? E esse gráfico também de predação é importantíssimo, gente. De qualquer prova da tua vida que tu fores fazer de vestibular do teu colégio é importante. Tá? Tem um outro detalhe importante da predação, que a predação ela funciona como regulador populacional. Como assim? Ó? Tu vê que no gráfico aqui, né, a lebre, né, aumenta a quantidade, aumenta o número de indivíduos de lebre, né, e vai aumentando também o número de indivíduos do lince. Né? Por quê? Cara, tem mais alimento, eles vão se reproduzir mais, vão se alimentar bem, então eles vão se reproduzir, vão aumentar em número, né? O lince. Só que se o lince aumenta muito, gente, ou seja, aumenta a quantidade de predador, a quantidade de presa depois de um tempo ela vai diminuir também, então ela vai ter uma queda, né? Então a quantidade aqui, ó, tá, de lebre vai diminuindo. Por quê? Porque aumentou a quantidade do predador dela. Só que a longo prazo, né, daqui a um tempinho, diminui a quantidade de alimento, né? Então vai ocorrer o quê? Uma competição, aumento da competição entre os linces, ou seja, e a espécie, né, e o número de indivíduos desse lince também vai diminuindo, tá? Então, predador, tá, acompanha a presa, tá? Presa aumenta, predador aumenta. Só que se aumentar muito, a presa ela diminui, o predador também depois de um tempo ele vai diminuir, porque aumenta a competição entre esses indivíduos da mesma espécie aí. Tá? Então, muito importante, predação, relação desarmônica interespecífica entre espécies diferentes, tá bom? E lembra que a predação ela auxilia no controle populacional, tá? Bom, quando a gente falar de comensal, gente, ele se alimenta do resto do outro. Aqui o exemplo que eu coloquei para ti, olha, é a hiena, tá? E o leão, né? Na verdade não o leão, né? Mas os restos do leão. Então o leão vai lá, pega o animal, come, né? Comeu, tá cheio, vai embora, né? Aí a hiena tá lá por perto, ela vai e se alimenta dos restos do leão, tá? Então isso é um comensalismo, uma relação de comensalismo. Tem um outro exemplo também que acontece entre o tubarão e a rêmora. Tá? Lembra que o tubarão vai, ele caça, ele mata determinado peixe, determinado animal lá que ele quer, né? E sobra os restos. E o resto, a rêmora vai lá. Aí lembra que a rêmora geralmente vai estar grudada no tubarão.
né? Então ela se solta, vai lá e se alimenta e depois volta para o tubarão, tá bom? Então isso é comensalismo, se alimentar dos restos que o outro animal utilizou, tá bom? Parasita, parasitismo. No parasitismo, gente, eles utilizam o parasita, né? Eles utilizam alguma coisa do hospedeiro em benefício para dele, tá? Só que em prejuízo de quem está sendo parasitado, tá bom? Então isso é parasitismo. Não preciso nem te dizer que no parasitismo, né, também uma relação o quê? Interespecífica. Ela é harmônica? Não, não é harmônica, né? Ela já vai ser o quê? Desarmônica, né? Por quê? Porque só tem vantagem para um. E ela também é interespecífica. Tá bom? Então bora resolver a questão aqui. Ó. Lembra desses detalhes aqui? Tá? Dá uma olhadinha. Tá? Dá uma olhadinha também em mutualismo. Tá? Dá uma olhadinha entre competição. Tá? Forésia também é importante. Tá? E amensalismo. Dá uma olhada nessas relações aí. Então olha o que ele diz aqui. Olha, a relação do homem com esta ave é. Tá? Então o homem caça ela. Se ele caça ela, é desarmônica. Tá? Então, se é desarmônica, pode ser a letra B ou a letra D. Tá? Ela é intraespecífica? Não, ela não é intraespecífica, porque são indivíduos de espécies diferentes, então ela vai ser intraespecífica. E ela vai ser uma relação que eu acabei de te falar, de predação. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Né, gente? Bora para a próxima. Dá uma olhada nesses termos aí, nesses pontos que eu te falei, tá bom? Bom, aqui, gente, né, a questão ela te fala sobre parasitas de planta. A erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras. No entanto, tá, a erva de passarinho retira água e sais minerais da planta hospedeira. Opa, então olha o que ele te diz aí. Se ele retira água e sais minerais, qual é o vaso condutor que transporta água e sais minerais? Xilema. Tá? Então a erva de passarinho ela ataca o xilema. Tá bom? Não te esquece disso aí. Bom, no entanto, a erva de passarinho retira água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre ela. Tá? Então já consegues ver aqui que a erva de passarinho ela tira alguma coisa em benefício dela, de que ela está da planta que ela está próxima, né, que ela está parasitando. Tá? Então nós vamos ter um exemplo clássico aqui de parasitismo, só que parasitismo de planta. Só que ele te diz aqui, olha, que a outra planta, as bromélias, apenas se apoiam sobre ela. Então, se ela se apoia, ela vai querer alguma coisa ali que eu vou te mostrar, né? Então, ela não está causando dano nenhum, tá? Então, isso, na verdade, esse exemplo da bromélia, que é clássico, que ela só se apoia em cima de outra planta sem causar dano, é um exemplo de epifitismo. É isso aqui que eu coloquei para vocês aqui do lado, tá? Parasitismo, diferente de epifitismo. Tá? A erva de passarinho, o que, que ela utiliza? Ela se instala na planta, né? E o que, que ela faz? Ela vai atrás da seiva bruta. Se ela vai atrás da seiva bruta, não te esquece. Quem é que transporta a seiva bruta? Xilema. Quem é que transporta, desculpa, a seiva elaborada? O floema. Tá bom? E ela utiliza, gente, ela tem uma adaptação chamada de austórios ou raiz sugadora. Tá? É a partir dessa raiz que ela consegue penetrar, atravessar as camadas e tirar o que ela precisa, tá bom? Então isso aqui é um exemplo de parasitismo, só que de planta. A planta epífita, como ele te diz ali no texto da questão, tá? São aqui as bromélias. Tu vê, gente, que a bromélia, no caso, ela só se apoia aqui no alto da árvore, mas ela não causa dano, tá? Desculpa, ela não causa dano. Mas pode perguntar assim, Diego, mas por que ela fica aqui no alto da planta, a bromélia? Gente, só para melhorar a fotossíntese. As árvores maiores, elas apresentam copas maiores, então a incidência de luz que chega lá no solo é baixa. Tá? Então isso prejudica a fotossíntese delas. Então, para tentar melhorar a fotossíntese, elas só sobem, elas se instalam no alto de outras plantas, só que sem causar dano nenhum. Isso aqui, gente, é característico, é chamado de epifitismo, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês também os termos que tu pode encontrar na tua prova, tá? O M parasita é erva de passarinho. Como tu viste na questão e eu te falei, a erva de passarinho ela ataca o xilema, ela tira a seiva bruta.
O holoparasita, que o exemplo é o cipó-chumbo, ele já não vai atacar o xilema, ele ataca o floema. Então, se ele ataca o floema, ele tira o quê? Seiva elaborada, tá bom? Então, a alternativa correta aqui nós temos um parasitismo e nós temos um epifitismo. Letra A, tá bom, gente? Bora para a próxima. Próxima questão. Gente, essa questão, só para te adiantar aqui, a gente vai primeiro falar do conceito, né, te lembrar dessa parte aqui, e depois a gente vai resolver a questão. Essa questão, gente, nada mais é, né, de uma teoria. Na verdade, desculpa, não é uma teoria, é o princípio, chamado de princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. O que foi? Qual é a ideia aqui desse princípio de Gauss da exclusão competitiva? Primeiro, gente, a pessoa, o Gauss, né, desculpa, que ele fez isso aqui, a ideia dele aqui, o que foi que ele planejou? Ele pegou uma espécie de paramécio numa cultura isolada, né, e ele deixou em determinado ambiente ali, tá? E ele via que ela tinha um desenvolvimento bom. Pegou uma outra cultura, né? A primeira cultura era Paramécio aurelia, a segunda Paramécio caudato, né? E ele colocou em outra cultura isolada. Ele tinha um desenvolvimento inferior ao primeiro, mas um desenvolvimento normal também bom. Quando ele colocou os dois, tá? Na mesma cultura, ele percebeu que o quê? Que a primeira, que era a Aurélia, ela continuou com desenvolvimento bom, né? Só que a Caudato, ela teve uma diminuição brusca, né? E o que ele propôs, né? Ele propôs que o quê? Que, na verdade, ele identificou que elas apresentavam nichos semelhantes. Então, o princípio de Gauss diz o quê? Tá? Que se indivíduos apresentarem nichos semelhantes, tá? Eles vão ter três opções para resolver isso aí. Ó. Se eles tiverem esses mesmos nichos semelhantes, que é isso aqui. Ó. Tá? Competição entre duas espécies que exploram o mesmo nicho ecológico pode levar a três diferentes situações. Olha a primeira aqui, gente. A extinção de uma das espécies. Tá? Então, se elas tiverem nichos que se sobressaem, tá? Uma das espécies pode ser extinta. Pode ocorrer também que o quê? A expulsão de uma das espécies do território, ou seja, aquela que não se dá, que não está tendo tanta vantagem, que, na verdade que está em desvantagem, né? Então ela pode ser o quê? Ela pode ser expulsa do território, tá bom? É a segunda opção. Ou o que ela pode fazer também? Ela pode mudar o nicho ecológico dela, tá? De uma ou de ambas as espécies por ação da seleção natural. Tá? Então, o princípio de Gauss ele te diz isso, tá? Que duas espécies que ocupam o mesmo nicho, que apresentam nichos semelhantes, elas vão ter três opções: ou a extinção, né? Ou a saída daquele território, ou a mudança de nicho ecológico, tá bom? Esse é o princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva, tá? E o que ele te diz na questão aqui? Olha, no recipiente com meio de cultura próprio para paramécios, introduziram-se duas populações diferentes, Paramécio caudato e Paramécio aurelia, com números aproximadamente iguais de indivíduos das duas espécies. As populações foram contadas diariamente durante alguns dias. A análise do gráfico, aí tu vê aqui ó, que o aurelia tá, se saiu bem e o caudato foi diminuindo. A análise do gráfico a seguir permite concluir que as espécies capacidade de reprodução do caudato é muito pequena? Não. Tá? A população do P. aurelia é mais forte que a do caudato? Também não. Tá? A população de P. aurelia é predadora da população caudato? Não. Olha só, ele quer te confundir lá com o gráfico de predação, né, que eu mostrei para vocês ainda agora. Letra D. Duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico. Certíssimo. Letra E. Duas espécies são comensais, ou seja, se alimentam de resto. Não, nada a ver. Alternativa correta, letra T. De boa, né, gente? Dá uma olhada nisso aqui, printa esse slide aí, tá? E revisa isso aqui que é importante, tá? Bora para a próxima. Próxima questão, galera, ela te fala sobre sucessão ecológica, importantíssimo também, tá? Gente, bora lembrar alguns pontos aqui da sucessão ecológica. Tá? Sucessão ecológica, gente, ela pode ser dois tipos, a primária e a secundária. Diego, qual é a diferença da primária para a secundária? Gente, anota isso aí. A primária, ela começa do nada. Não existia vida naquele ambiente lá.
tá? É a sucessão primária. A secundária, gente... bora te dar um exemplo primeiro da primária. Digamos que a formação de uma ilha no meio do oceano, tá? É sucessão primária. A sucessão secundária, digamos que tem uma floresta, a floresta pegou fogo e a maior parte da floresta foi queimada, mas sobrou algum pouquinho daquela floresta ali, tá? Que vai se desenvolver e gerar uma nova floresta. Então, essa da ilha que começou do nada, sucessão primária. A segunda, onde eu tinha uma floresta que pegou fogo, sobrou um pouquinho e a partir desse pouquinho se formou uma nova floresta, é sucessão secundária, tá bom? Então não tem muito o que confundir aí, né? Primeira começa do nada, segunda ela começa de parte do que já existia, tá bom? E a sucessão ecológica a gente pode dividir ela em 3 momentos, tá? Que é ecese, seres e clímax, que é isso aqui, ó, tá? A ecese, tá? É o momento inicial, é a parte inicial, lembrando que isso aqui é da ecese, geralmente ele vai te perguntar quem é importante na ecese. Os indivíduos que são importantes, que são referência em questão, que falam muito, né, diversas questões de vestibular, tu vai ver que são os líquens. Diego não lembra o que é o líquen, beleza. O líquen, gente, é uma associação mutualística, então se é uma associação mutualística, ela é obrigatória, tá? Uma associação entre um fungo e uma alga, tá bom? Então eles preparam o ambiente, né, o solo lá, para que sejam instaladas novas espécies, tá? Isso ocorre na ecese, tá? Uma outra característica aqui, né, na série, já vai ver o quê? Uma diversidade maior, uma quantidade maior de espécies, tá? E tu vê também que as plantas, né, já tem plantas de médio e grande porte já, tu já consegue encontrar plantas de médio e grande porte na ecese, tá? E o clímax, gente, é o máximo, tá? Quando o ambiente chega em clímax, ele não vai ter um outro nível, ele chega aqui e se estabiliza. Teoricamente, ele entra em equilíbrio, ele não vai se desenvolver mais do que isso, tá bom? E existem algumas características da sucessão ecológica que tu tens que saber, que são essas aqui, ó. Por exemplo, ao longo ocorre aumento da biodiversidade. Pô, cara, então aqui no comecinho não existia nada, teoricamente, né? Lembra lá da ilha, não existia nada. Então a biodiversidade, a quantidade de espécies, tá, que vai aparecer, que vai ter no clímax aqui é muito maior que a que tem na ecese, tá? Então o aumento da biodiversidade. Biomassa, né? Então a biomassa que tu tens aqui, olha, é pequena. Olha a quantidade de biomassa aqui que tu vai ter, quanto de pequena, médio, grande porte, uma grande quantidade de animais, de espécies de animais, tá? Então a biomassa ela é muito maior. As teias, aumenta também, gente, a quantidade de teias, tá? Lembra que aqui eu tenho praticamente zero, né? E aqui eu tenho uma quantidade muito grande de teias. Só que tem um outro ponto que cai muito em prova, que é importante tu saberes, que ocorre a diminuição disso aqui, olha, da ppl, tá? Diego, o que é a ppl? A primeira coisa que tu tens que lembrar do conceito de ppl e, na verdade, de ppb também, tá? O ppb, gente, é chamado de produtividade primária bruta. O que é a produtividade primária bruta? É tudo que é produzido e não é perdido, tá? Então, ocorreu a fotossíntese, tá? Produziu, né? Teve aquela produção da fotossíntese, sem que haja perda nenhuma, tá? Isso é produção primária bruta. E, Diego, o que é a produção primária líquida? Toda vez que te falar em produção primária líquida, é igual a produção primária bruta, como eu coloquei aqui, ó, tá? Produtividade primária bruta, menos o que é perdido na respiração. Então, peraí, tá? A produtividade primária bruta aqui, desculpa, a líquida, ela é o quê? Ela é alta. Por quê? Porque a respiração aqui, o que eu produzo e o que eu perco na respiração é praticamente nada. Né? Aqui, olha, meu ppl, o que? Eu já tenho a produtividade primária bruta, ok, e a minha respiração já é bem maior, então eu diminuo ainda mais o ppl. Quando eu chego no clímax, gente, tá? É menor ainda, ou seja, a respiração é muito maior. Tá? Então eu tenho produtividade primária bruta e uma respiração que eu vou perder na respiração é muito maior. Tá? Então a produtividade primária líquida vai ser menor ainda. Então se ele te falar que ocorre diminuição da produtividade primária líquida ao longo da sucessão ecológica, tá certíssimo. Tá bom? Fica de olho nisso aqui.
Bora resolver a questão agora aqui. Olha, o que a gente diz? Né? Analise a figura. Então aqui tem uma primeira fase, tu vê que não existia nada. Tá? Na segunda fase já apareceu algumas coisinhas aqui. Tá? Pode até considerar, digamos, que sejam os líquens. Na terceira tu já tem umas plantinhas e tal. E na quarta, né? Aqui, ó, até o líquens, agora que eu vi aqui, ó. Tá? São os líquens, né? Solo vazio, líquens e algumas plantinhas, e aqui umas plantas maiores. Né? Então olha o que ele te diz. A figura mostra o processo de ocupação do solo em uma área de pampas gaúchas. Considerando a sucessão ecológica, é correto afirmar que, olha lá, na fase 2 temos a sucessão secundária, uma vez que na primeira teve início a sucessão primária. Não, gente, lembra? Isso aqui é um exemplo de sucessão primária, tá? A gente começa do nada. Tá? Então aqui, a fase 2 tem uma sucessão secundária? Não. Tá? Tudo isso aqui é sucessão primária. Tá bom? Então a letra A está errada. Letra B. Ocorre maior competição na fase 3 que na 4. Não, lógico que não, né? A gente tem uma maior quantidade de vidas, a competição aqui é maior. Então já está errado também. Letra C. Após as fases representadas, ocorre um estágio seguinte, tá? Com arbustos de pequeno porte e depois o clímax com árvores. Tá? Beleza, então aqui, gente, eu posso considerar que é o clímax, esse 4 aqui é o clímax. Tá? Depois disso não tem mais nada. Quando chega no clímax, é o máximo de desenvolvimento. Tá? Então a letra C também está errada. Tá bom? Letra D. Depois do estabelecimento da fase 4, surgirão os primeiros animais, dando início à sucessão zoológica. Essa aí é droga, muita droga na cabeça. Tá? E a letra E. A comunidade atinge o clímax na fase 4, certíssimo. A situação em que a diversidade de organismos e a biomassa tende a se manter constantes. Então, a alternativa correta aqui, letra E. Tá bom, gente? Fica de olho aqui, ó, tá? Nesses detalhezinhos, tá bom? Bora para a próxima. Galera, essa questão, tá? Fala sobre ciclo do nitrogênio. Cara, tu ir para uma prova sem saber o ciclo do nitrogênio é tu dar um tiro no teu pé, tá? Que é o ciclo que mais cai em todas as provas de vestibular, que mais cai no Enem, tá bom? Então fica de olho nesse ciclo aqui, ó. Dá uma printada, tá? Dá uma olhada depois aqui com calma e vamos lá. Falando em ciclo de nitrogênio, eu tenho que te lembrar o ciclo de nitrogênio, né, gente? Tens que lembrar desses detalhezinhos aqui, ó, tá bom? Bora começar, gente, dessa parte aqui, ó, do nitrogênio. Tá? Então tem o nitrogênio atmosférico, lembrando que o nitrogênio é o que está em maior quantidade no ar, é nitrogênio. Tá? Tu vais ter o quê? Tu vais ter uma fixação desse nitrogênio, eu já te falei o nome do processo, tá? Vou pegar esse nitrogênio e eu vou fixar ele, tá? Em amônia, né? No caso amônio aqui, tá? Quem faz esse processo, tá? De fixação do nitrogênio em amônia, né? Ou amônio aqui, no caso, esse processo de fixação é um tipo de bactéria chamada de rizóbio, não te esquece disso. Então, quem fixa, que ajuda na fixação do nitrogênio, tá? E para a transformação, né? Para modificação dele para amônia ou amônio, são bactérias do gênio rizóbio. Detalhe, isso aqui vai ocorrer na raiz de plantas, tá? De um grupo específico de plantas que são as leguminosas. Não te esquece disso também. Por exemplo, o feijão, tá? É uma leguminosa. Tá? Bom, nesse momento aqui, gente, tá? Tu precisa lembrar desses 3 pontos, do verde, do amarelo e desse mais clarinho aqui. Tá? Nós temos o amônio aqui no caso, né? Bora considerar amônia, né? Amônia, nitrito e nitrato. Tá? A mudança, a transformação de amônia em nitrito e de nitrito para nitrato, esse processo aqui, ó, daqui para cá, tá? Do verde para cá, é chamado de nitrificação. Tá? Só que em determinados momentos da nitrificação, a gente pode dividir em 2 pontos importantes. Que pontos são esses? Tá? A transformação de amônia para nitrito, ela vai ter um nome para isso, que é esse aqui, olha, chamado de nitrosação. E quem faz a nitrosação? Tá?
as bactérias chamadas de nitrosomonas ou nitrossomos, tá? Bom, a amônia para nitrito. E de nitrito para nitrato? Gente, de nitrito para nitrato uma outra nomenclatura que dá essa mudança aí, tá? Que é chamada de nitratação. E quem faz isso são bactérias chamadas de nitrobacter, tá bom? Bom, a partir daqui, gente, o que pode ocorrer, tá? Lembra, amônia, nitrito, nitrato. Esse nitrato ele pode ser assimilado, mas ele vai ser assimilado por quem? Pelas plantas. Tá? Esses aqui são tóxicos, tá? Mas a planta ela vai querer absorver, vai assimilar na forma de nitrato, tá bom? Então essa assimilação ocorre pelas plantas. Os animais se alimentam das plantas, né? Então eles captam também, tá? E eles podem devolver, né, essa amônia, tá? Desculpa, para o meio ambiente na forma de decomposição. Tá? Esse fenômeno aqui já é chamado de amonificação. Tá bom? Mas digamos que não teve assimilação. Tá? E eu quero mandar esse nitrato, né, de volta para a atmosfera, para o meio ambiente. Tá? Esse processo de nitrato, né, para nitrogênio, ele vai ser chamado de, na verdade, é desnitrificação. Está aqui como denitrificação, peguei do livro, mas tu vai ver como desnitrificação. Tá? E quem faz isso são bactérias do gênero Pseudomonas. Tá bom? Então bora ver tudo aqui de volta. Né? Bora ver tudo de volta aqui. Ó. Fixação do nitrogênio, tá? Para amônio. Tá? Processo chamado de biofixação. Na verdade, tu pode ver como o nome também de biofixação. Quem faz isso, quem auxilia nessa etapa de fixação, são bactérias do gênero Rhizóbio, tá bom? A mudança de amônio para nitrito e de nitrito para nitrato, esse processo é chamado de nitrificação. Só que de amônio para nitrito, tá? É chamado de nitrosação. E quem faz a nitrosação são bactérias chamadas de nitrosomonas, tá bom? Nitrito para nitrato já vai ser um outro nome chamado de nitratação. E quem auxilia nesse processo as bactérias são chamadas de nitrobacter, tá bom? Esse nitrato pode ser assimilado pelas plantas, ele vai ser assimilado pelos animais, que podem entrar em decomposição, né, liberando amônia para o meio de novo. Esse processo aqui é chamado de amonificação. Mas digamos que não ocorra assimilação, tá? E eu queira devolver o nitrogênio de volta para a atmosfera. Esse fenômeno aqui que eu vou devolver é chamado de desnitrificação, como está aqui, ou denitrificação, tá bom? Que eu peguei do livro aqui. E quem vai auxiliar nesse processo de denitrificação ou desnitrificação são bactérias do gênero Pseudomonas, tá bom, gente? Então, a alternativa correta aqui, olha, quem faz o que, ó, tá? Que devolve o elemento, que seria o que? O nitrogênio à atmosfera, são bactérias particularmente denominadas denitrificantes. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra D. Beleza? Tá. Outra parte de ecologia, da parte ambiental, que é importante vocês saberem, é efeito estufa. Né? Lembra, gente, como é que vocês têm que lembrar que o efeito estufa é um fenômeno natural? Tá bom? O que o homem tem feito? Ele tem intensificado, tá bom? Mas ele é um fenômeno natural. Se não tivesse efeito estufa, não tinha vida no planeta. Não esquece disso aí, tá bom? Bom, eu não vou nem me basear aqui na questão. Eu coloquei uma outra imagem para a gente lembrar aqui, ó. Tá? Então, o que acontece de forma natural? Tá? A radiação solar, né, que é ultravioleta, ela atravessa, né, a camada aqui, ó, tá? Ela atravessa essa camada aqui, né? Uma parte vai ser absorvida pelos animais, pela planta, pelos oceanos, e outra parte, né, gente, ela vai ser o que? Refletida, né? Uma parte vai sair, tá? Só que uma determinada parte também vai ficar como se fosse ricocheteando aqui, ó, tá? Justamente para manter a temperatura do planeta. Né? Só que o que o homem tem feito? Né? Ele tem aumentado a quantidade de gases, chamados de gases de estufa, né? Principalmente através das queimadas. Tá? Então, quando aumenta a quantidade, olha, tu vê que aqui que a linha vermelha ela é bem fina.
aqui eu já tenho uma linha vermelha mais espessa. Então, aumentei, né, a espessura, a quantidade desses gases. Então, parte dessa radiação que deveria sair para o planeta, para fora do planeta, né, ela vê que ela sai em menor quantidade, ou seja, ela fica aqui mais tempo. Né, ela consegue ficar retida aqui durante mais tempo. Então, isso faz com que o quê? Aumente a temperatura do planeta, né, e ocorra principalmente o derretimento das calotas polares. Tá? Então, o homem, o que ele está fazendo? Ele está criando efeito estufa? Não, ele está só intensificando. Só que tem um outro detalhe importante que tem aqui nessa imagem para vocês, tá? Que está relacionado ao metano, que é o CH4. Diego, de onde é que vem o metano? Eu não lembro. Galera, o metano ele é resultado, né, do metabolismo dos ruminantes. Né? Então, os ruminantes eles contribuem para a intensificação do efeito estufa. Ah, Diego, mas qual é a área que está contribuindo com isso? Tá? Pecuária, né, gente? Grande investimento em pecuária, tá? Aumenta a quantidade de ruminantes e eles contribuem para a intensificação do efeito estufa, tá bom? Então, fica de olho no efeito estufa. Não te esquece disso. O efeito estufa é efeito natural. O homem não criou, ele só intensificou, tá bom? Então, olha aí, olha, o efeito estufa representado no esquema tem sido amplamente discutido na atualidade e pode ser atribuído à destruição da floresta amazônica. Pode ser. Ao degelo das calotas polares, na verdade, isso é como se fosse uma consequência. Redução da camada de ozônio, não, a camada de ozônio está relacionada aos CFCs, né? Ao aumento da taxa de emissão de gás carbônico. Né? O que é que vocês marcariam? A alternativa correta aqui, olha, tá? Letra D, o aumento da taxa de emissão de gás carbônico. Tá bom? Lembra aqui, ó, tá? CO2. Tá bom? Fica de olho nisso aqui. Vamos para a próxima. Bom, uma outra questão aqui, gente, que a gente fala sobre inversão térmica. Tá? Olha o que ele diz aqui. Normalmente o ar próximo do solo é mais quente e menos denso que o ar das camadas superiores. A diferença de densidade faz surgirem duas correntes de ar em sentidos opostos. Uma de ar quente que sobe. Geralmente, durante o inverno, ocorre o aquecimento de camadas superiores, interrompendo o fluxo de ar. Consequentemente, o ar poluído estaciona, né, e as substâncias tóxicas se acumulam no ambiente. Ou seja, isso aqui que ele está te narrando, tá, é o evento, é a resposta da tua questão. Né? Que é isso aqui, olha, que ele colocou para ti. Tá? Normal que o quê? Que o ar quente próximo ao solo, né, como ele é mais leve, ele vai subindo. Né? Quando ele vai subindo, ele vai se resfriando. Aí depois ele vai descendo. Né? Ele fica frio, fica mais pesado, desce, esquenta e sobe. Né? Sobe, resfria e desce. E fica todo o tempo nessa chamada de convecção. Né? Só que isso aqui é o normal. Né? Só que o que acontece? Em determinadas cidades, né, somente em períodos frios, ocorre que o quê? Ocorre que uma massa de ar frio ela se instala aqui. Ó. Como ela se instala, ela retém, né, ela não deixa que o calor se aproxime. Né, e ela acaba o quê? Retendo grande quantidade de poluentes aqui. Ó. Tá? Então esse ar quente que deveria chegar para cá, ele não chega. E esse ar frio ele fica concentrando grande quantidade de poluentes. Né? Um exemplo clássico é em São Paulo, quando tu acorda lá de manhã. Galera, não tô... São Paulo é bacana, tá? Não tô falando nada demais de São Paulo, tô falando algo que acontece. Tá? Que tu vê aquela camada preta em períodos de frio, né? Isso é chamado de inversão térmica, tá bom? Então, ocorre essa quebra do fluxo normal por uma massa de ar frio que se acumula aqui, tá bom? Prejudicando o quê? Retendo a quantidade de poluentes, aumentando a incidência de casos de doenças respiratórias, tá bom? Então a alternativa correta aí é a letra C, inversão térmica. Vamos lá, Diego, mas e a destruição da camada de ozônio? Lembra de CFC, dá uma lida nisso aí. Desculpa. Efeito estufa. Efeito estufa a gente já comentou na outra questão. Principalmente metano e gases, somente de queimadas, né, como CO2. Tá? Chuva ácida, detalhe, gente, chuva ácida
Toda chuva é ácida, não esquece disso aí, tá? Toda chuva é ácida. Só que ela pode ficar mais ácida, né? Ela é devido principalmente a óxidos de nitrogênio e de enxofre, né? Que reagem com a água e formam essa chuva ácida, tá bom? Mas lembra que, na verdade, intensificam mais. Lembra que toda chuva é ácida. Se tu lembrares da química lá, tu vai ter aquela tabela de pH, tu tens de 0 a 14, de 7 ao meio. Lembra que quanto mais próximo do zero, mais ácido é. Então, 1 ele é mais ácido que 3, não te esquece disso. Tá? E de basicidade, quanto mais próximo do 14, mais básico é. Tá? E mais ácido é quem vai ser mais ácido, quem vai estar mais próximo ao zero. Tá bom? Não te esquece disso aí, não marca a touca com a química também. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Opa, até marquei aqui outra já. Olha o que ele diz aqui, ó. A queima de combustíveis fósseis leva a concentrações de SO2, ou seja, o SO2 reage com a água, desculpa, e gera H2SO4, né? O ácido sulfúrico, tá bom? E CO2 na atmosfera, que causam respectivamente os seguintes efeitos: chuva ácida, né? Água SO2, H2SO4, tá? Chuva ácida e o efeito estufa, tá? Aumento da quantidade de CO2. FGV, olha aí, ó, tá? Bora para a próxima. Enemzão aqui, ó. Galera, essa é uma questão que caiu em 2010 no Enem, tá? Caiu até também agora aí nesse último Enem, agora aqui de 2021 também, né? Desculpa, de 2020, ele caiu também, que foi uma questão sobre maré negra, né? Diego, eu nunca ouvi falar nisso. Olha só, maré negra aqui, ó, tá? O que é a maré negra? Galera, imagina que eu tenho aqui, eu coloquei como se fosse um aquáriozinho, né? Mas imagina que esse aquário é o oceano, tanto que está em azul aqui o oceano, né? Eu tenho um barquinho. E esse barquinho, galera, o que ele fez? Ele, digamos que ele transportava petróleo, né? E ocorreu o quê? Um acidente, né? Perfurou lá o casco dele e vazou, né, uma grande quantidade de óleo, tá? E esse óleo, gente, ele se acumulou aqui, ó, tá? Na superfície do oceano, tá? Só que detalhe, né? Lembra já é física, né? Lembra da física que o preto, né, ele absorve a cor, né? Ele não reflete, tá? Então o sol vem, né? Os raios luminosos vão e ele vai absorver, ele não vai deixar passar o raio do sol, não vai deixar passar. Só que aí tens que lembrar também que no oceano, né, vai ter alguns indivíduos que são importantes no oceano, que são esses aqui, olha, tá? O plâncton, tá? Lembra que o plâncton, eu posso dividir o plâncton em dois: o fitoplâncton, que são os produtores, né, do meio aquático, e tu tens o zooplâncton. Lembrando que o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton, tá bom? Então, lembra que o plâncton, né, que são os produtores, eles são a base da cadeia aquática. E eles ficam localizados, gente, bem próximo à superfície da água, tá? O que acontece? Quando ocorre esse derramamento de óleo, o óleo forma essa camadinha aqui, né? E o raio de sol, gente, ele não consegue atravessar, ou seja, o plâncton fica prejudicado. O plâncton não faz fotossíntese. Plâncton, o fitoplâncton que eu estou te falando, né? Ou seja, ele é base da cadeia. Ou seja, se tu quebra a base, tu detona a cadeia todinha, o resto da cadeia todinha, tá bom? E como eu estou te falando aqui de organismos que ficam nessas áreas, tem três classificações, três nomezinhos que tu tens que saber. O plâncton, né, que vai ficar na superfície, ele vai ser levado pela água. Lembrando que, como eu te falei agora há pouco, o plâncton ele é dividido em fitoplâncton e zooplâncton, né? Eu tenho outros organismos que são chamados de néctons. Os néctons são qualquer organismo, gente, que eles nadam por vontade própria. Qualquer peixe, baleia, tartaruga que nade, e ela nade por vontade própria, ela vai para onde ela quer. Ela não é levada pela água, pelas correntezas igual o plâncton, tá bom? Então, qualquer organismo que tenha capacidade de se locomover por ele mesmo, lembra de nécton, de nadar, tá? N de nadar.
que nadem por vontade própria, que não dependam de corrente, são chamados de néctons, tá? E organismos que fiquem lá no fundo, né, bem no fundo do oceano, né, como caranguejos, corais, tá, que ficam lá à base, tá, eles são chamados de seres de bentons, ou seres bentônicos. Tá bom? Então, só repetindo. Tá? Quem está próximo à superfície é o plâncton. Lembrando, fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton produtor. Quando ocorre derramamento de óleo, que isso é chamado de maré negra, prejudica o que? A entrada, né, a captação de energia solar. Se não tem captação de energia solar, não tem fotossíntese. Fitoplâncton não faz fotossíntese, é base da cadeia. Detona o resto da cadeia todinha. Tá bom? Lembra que eles estão aqui na superfície. Tá? Qualquer ser que nade por vontade própria, nécton. Qualquer ser que fique no fundo do oceano, caranguejos, corais, né? A estrela do mar lá no fundinho do oceano, tá? Eles são chamados de seres bentônicos ou bênctons. Tá bom? Isso aqui, esse fenômeno todo é chamado de maré negra. Tá? Esse derramamento de óleo que prejudica que forma essa capa no oceano, né, e prejudica a fotossíntese, tá? Isso é chamado de maré negra. Aí tu pode dizer assim, Diego, tem como resolver isso aqui, cara, essa maré negra, tá? Ou fazer alguma coisa para resolver? Tem, tá? Tu podes ver como o nome desse, como que eu te falo, como se fosse consertar, entre aspas, isso aí é chamado de biorremediação. Tá? A biorremediação é quando tu utilizas um micro-organismo para quebrar determinada substância parcialmente ou totalmente, excluir aquela substância daquele ambiente lá. Tá? E quem faz isso são bactérias, eles utilizam já bactérias que conseguem quebrar, degradar o óleo, né? E como vantagem disso, como resultado disso, elas liberam, se eu não me engano, CO2 e água como resultado disso, se eu não me engano. Tá? Então por isso que elas são utilizadas. Tá bom? Bom, então bora para a questão aqui, né? A situação ele te fala da maré negra, também te dá o exemplo da maré negra, né? E ele te diz aqui, bora para a resposta direta. A situação exposta no texto e suas implicações. Olha lá, indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho? Não, é extremamente dependente, né, gente? B. Alerta para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa. Do efeito estufa viajou, né? Nada a ver. Ilustra a interdependência das diversas formas de vida animal, vegetal e outras e o seu hábitat. Com certeza. Alternativa correta, letra C, de cara logo. Tá? Então, lembra desse fenômeno aqui, maré negra, tá, gente? Caiu no Enem, é importante, de vez em quando eles vêm em cima disso. E o que eu utilizo para consertar isso aqui? Processo de biorremediação. Geralmente utilizam bactérias que degradam o óleo, tá bom? Outro ponto importante aqui, se não cai em biologia, cai em química. Tá? Lembra da questão da polaridade. A água é polar, é referência de polar. Tá? E os óleos, as gorduras, elas são apolares, ou seja, elas não vão se misturar aqui. Tá bom? Bora para a próxima. Olha, outra questão, né, de maré negra. Nos acidentes com derramamento de petróleo em grandes extensões do mar, alguns dos principais impactos negativos estão relacionados à formação de uma camada de óleo sobre a área atingida. Sobre estes tais acidentes, pode-se dizer que a camada de óleo impede a penetração de luz, e com isso a realização de fotossíntese, pelas algas bentônicas. Não, lembra que os bentônicos estão lá no fundo, não tem nada a ver. A já está errado. Letra B. Desculpa. O óleo derramado impedirá a dissolução de oxigênio atmosférico na água. Não. Causando a morte de peixe. Na verdade, ele prejudica também os animais. Tanto peixe quanto as aves, né, que se contaminam, se intoxicam com óleo, né, e morrem. Isso pode ocorrer também, mas não está relacionado a isso não. Letra C. Ao ser derramado, o óleo forma uma película superficial que não afeta tanto os organismos marinhos. Galera, pois eles se deslocam, mas atinge principalmente aves pescadoras. Não, atinge todo mundo, tá bom? Atinge até a gente, né? Letra D. A camada de óleo atinge diretamente o plâncton, olha só, tá? Mais especificamente, fitoplâncton, que são os produtores, não te esquece disso aí. Que é a principal fonte de produção primária para o ambiente marinho e configura-se como a base da cadeia trófica oceânica. Certíssimo, letra D, galera. Tá? Bora para a próxima.
Bom, galera, a última questão que eu coloquei para vocês, tá? Ela se fala sobre o processo de especiação, tá? O processo de especiação, gente, ele é um processo, como o próprio nome já diz, de formação de novas espécies. Falou em especiação, tem que lembrar de alguns pontos, que são esses aqui, ó. Tá? Falou em especiação, tá? Tem três momentos. O primeiro momento que geralmente ocorre, né, é o isolamento geográfico. Lembrando, tá, gente, que o isolamento geográfico ele pode ocorrer com tipo esse exemplo aqui, ó, que ocorreu uma separação, uma barreira geográfica, aí teve isolamento geográfico, tá bom? Bora para esse exemplo aqui, tá? Tá no slide. Tu tens o quê? Eu tenho uma quebra, né? Eu tenho uma divisão aqui que eles não têm como se aproximarem mais nesse momento aqui, tá? É chamado de isolamento geográfico, primeira etapa. Diego, mas tem que obrigatoriamente ter o isolamento geográfico, assim, de ter uma barreira aqui? Não, não, eles podem só se afastar, galera, tá bom? Mas o normal é que tenha, né, alguma barreira aqui, física, tá bom? Uma barreira, algo que não deixe de se aproximarem e configura o isolamento geográfico, tá bom? Bom, gente, com o tempo eles são expostos a características, ambientes diferentes, alimentações diferentes, sofrem mutações. Um fica numa região que tem mais sol, outra numa região que tem menos sol, um que é mais quente, outro é mais frio, tá? Então eles vão apresentando diversidade gênica diferente ao longo do tempo, tá bom? E, gente, o que acontece? Digamos que se eu pegar, né, eles ficaram separados durante muito tempo e adquiriram características diferentes. Mas se eu pegar esse indivíduo aqui, cruzar com esse aqui, tá? Se eu pegar eles mesmo com essas características diferentes, cheguei, peguei, depois de muito tempo, coloquei junto, cruzei, gerou descendente. Opa, gerou descendente, só que tem um detalhe aí, tá? Se eu coloquei para cruzar e gerou descendente, e o descendente ele não é fértil, ou seja, ele é infértil, tá? Eu posso dizer que teve isolamento reprodutivo. Se teve isolamento reprodutivo, eles já são espécies diferentes, tá bom? Mas, Diego, digamos que eles se afastaram durante muito tempo, tanto a espécie A quanto a espécie B, ficaram muito tempo afastados, né? Depois eu coloquei eles para afastarem, mesmo com essas características diferentes que vocês estão vendo. Ficaram afastados, coloquei para cruzar, gerar o descendente. Só que agora, nesse caso, o descendente é fértil. Se o descendente ainda é fértil depois de muito tempo, então, gente, eles ainda são o quê? Da mesma espécie, tá? Não te confunde com esse detalhe aí, tá? Primeiro momento, isolamento geográfico, tá? Tanto com uma barreira ou sem barreira, tá? Vão ser expostos a ambientes diferentes, a alimentos diferentes, podem sofrer mutações, tá? E depois de um certo tempo eu pego eles, digamos, eles se encontram, eu junto eles para acasalar. Mesmo com essas características diferentes, se eu colocar para acasalar e gerar descendente infértil, tá? Se for infértil já são espécies diferentes. Se eu colocar para cruzar e gerar um descendente fértil, mesmo eles tendo essas características aqui que vocês estão vendo na imagem diferentes, cruzou descendente fértil, eles ainda vão ser da mesma espécie. Tá bom, gente? Então bora para a questão aqui, ó. Em algumas regiões brasileiras existem exemplares de Euphorbia, uma planta daninha bastante prejudicial à lavoura de soja e que pode ser resistente a herbicidas. Se, após alguns anos, não existir mais fluxo de genes, tá? Não teve mais fluxo de genes entre as plantas suscetíveis e resistentes a herbicidas dessa espécie, então ocorrerá, ou seja, não teve mais fluxo gênico, não teve mais troca, né, de genes entre as espécies. Tá? Então isso se configura de um isolamento que? Reprodutivo. Tá bom, gente? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu tô com mais dois vídeos aqui que eu vou falar, que eu vou postar aqui antes da prova de vocês. Tá bom? Deixa um likezão aí, tá? Se quiser pedir alguma coisa, deixa nos comentários ou então manda pro e-mail que tá lá no comecinho do canal, lá
na frente do canal, na descrição do canal. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.